Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra libertadora e que pode trazer tranquilidade e paz para a sua alma. Mas antes disso, deixa eu te pedir um grande favor. Você pode me ajudar muito compartilhando o link dessa palavra. Mande para os seus contatos no WhatsApp, no Facebook. Inscreva-se no canal. Dá um like para você fazer com que esse vídeo seja visto por mais pessoas. Aperta o like e deixa o seu comentário aqui porque é muito importante. Aliás, é por meio dos comentários que eu conheço as dores, os sofrimentos, as necessidades daqueles que me acompanham, e assim eu tenho apresentado em oração a vida de algumas pessoas que têm comentado, têm deixado aqui o seu pedido. E que você também, ao olhar os comentários, possa compartilhar dos sofrimentos do seu próximo, do seu semelhante, e orar também por essas pessoas. Hoje é sábado, dia 11 de janeiro de 2020. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 21 a 23. Está escrito assim: Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A carta do apóstolo Paulo é mais uma exposição do desejo de Deus, da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo e da libertadora mensagem do Evangelho da paz do nosso Senhor Jesus. Paulo está escrevendo para uma igreja de pessoas que antes não conheciam a revelação do Evangelho, não conheciam a Jesus, por isso viviam uma vida dissoluta, uma vida de tristeza, de dor, de sofrimento, de maldade e de acusação. Porque mesmo aquele que ainda não experimentou da fé, da piedade, ele sabe pela forma com que ele analisa o mundo, pela ótica pela qual ele vê as coisas que acontecem, pela ética, pela moral. Ele percebe quando ele está errando, ele percebe que ele está fazendo mal às vezes às pessoas, à sociedade e às vezes a ele mesmo. Então existe já uma acusação da sua própria mente. Agora aqui, Paulo está falando com algumas pessoas que passaram pelo processo da conversão, pelo processo do novo nascimento. E Paulo está dizendo: antes vocês estavam separados de Deus. E aqui eu percebo que, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, se você ainda não se dispôs a ter Jesus como seu Salvador, você está separado de Deus. E é horrível viver separado do nosso Criador. Perceba que o peixe fora d'água não consegue sobreviver por muito tempo. A planta longe da terra não consegue vigor e não consegue sobreviver. Da mesma forma, nós precisamos estar enraizados ao nosso Criador. Não podemos viver separados de Deus. Viver separado de Deus é viver na angústia, na amargura, largado à própria sorte. Por isso, o convite de Jesus para que nós andemos após Ele, para que nós sejamos seus discípulos. Nessa mensagem, eu também observo que Paulo foi enfático quando disse: eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês.
Quando nós levamos uma vida distante de Deus, fazendo aquilo que nos dá na cabeça, que nos dá na telha, como diz o ditado, de alguma forma nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque o nosso eu, o nosso ego, ele tem uma forte tendência para fazer aquilo que é errado, aquilo que entristece o coração de Deus, aquilo que caracteriza o mal. Mas olha que interessante, em meio a essa mensagem, Paulo traz a lembrança daquelas pessoas da igreja de Colossos, algo que jamais pode sair da nossa lembrança, da nossa mente, da nossa consciência. Quando nós fomos reconciliados com Deus, ele diz assim: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos. Nós éramos inimigos de Deus, até o momento em que ele enviou seu Filho, e esse deu a vida por nós na cruz. E a partir do sacrifício de Jesus, os meus pecados são lavados, são perdoados e são esquecidos. E assim, eu já não sou mais um miserável pecador inimigo de Deus, mas eu sou agora santo. Porque a palavra santo nesse contexto, ela não significa alguém que praticou o bem a vida toda, morreu e agora todo mundo chama de santo. Não, aqui ele está falando com pessoas vivas. Ninguém escreve carta para mortos, concorda comigo? Ele está falando com santos vivos. Santos são pessoas que estão agora separadas da vida de pecaminosidade. Aí você me pergunta: Ney, então agora essas pessoas não pecam mais? Pecam, mas não por prática, não dissolutamente, deliberadamente, mas pecam por acidente, talvez por um descuido ou por uma fraqueza. Mas agora elas não vivem na condição de pecado, elas apenas cometem um ou outro pecado e recebem o perdão de Deus a partir do arrependimento que Ele mesmo gera em nós. E quando Paulo está falando com essas pessoas, eu percebo aqui algumas coisas que eu gostaria que você gravasse comigo. Primeiro, a missão de Jesus foi salvar a humanidade, não condenar a humanidade. O mundo às vezes nos acusa, nos condena. Mas Jesus, quando veio, ele veio para salvar a humanidade, conforme João 3,17. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vejo muitas pessoas apresentando um Jesus carrasco, com um chicote nas mãos, louco para destruir os pecadores. Mas não é esse o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é aquele que veio para salvar os pecadores. Eu também observo nesse trecho da carta do apóstolo Paulo que Jesus nos liberta da acusação do pecado, do diabo e da nossa própria mente. Porque o Evangelho é a boa notícia, a boa nova da salvação. Antes podíamos estar mortos nos nossos delitos e pecados, mas com o Evangelho, Deus nos oferece vida, e vida em abundância. Diante dessas verdades, eu tenho aqui um convite para fazer para você. Se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, receba hoje esse Jesus, abrace a fé cristã e seja livre das coisas que atormentam a sua mente, do pecado que te assedia a todo momento. Liberte-se da acusação e seja recebido nos braços de Jesus. E se você já recebeu esse Jesus, mas ainda assim parece que algo teima em ficar te acusando, saiba que isso pode ser uma ação do diabo, porque ele é o acusador de nossas almas. Mas essas palavras vêm para dizer que você não precisa se sentir assim, porque Jesus veio para salvar e oferecer vida. E ele não veio para te acusar, para te condenar. Ele veio para te perdoar e te conduzir à vida eterna. Vamos orar? Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu agora apresento a minha vida e a de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, cristãs e não cristãs, algumas que receberam Jesus, mas que talvez por força da religião, por força de algumas pessoas que não conhecem a palavra, sente-se terrivelmente acusada a todo momento.
e não consegue descansar na graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa agora trazer libertação dessa acusação, trazer paz, trazer para esse coração a certeza de que o Senhor a ama e que o Senhor perdoa os pecados daqueles que se arrependeram. Meu Deus, que o Senhor possa trazer tranquilidade a esses corações e que o Senhor também possa trazer ao coração daquele que ainda não caminha com Jesus, daquela pessoa que ainda não o tem como Senhor e Salvador de suas almas, que o Senhor possa agora fazer com que ela se renda aos pés daquele que deu a vida por nós, daquele que não tem um olhar para condenar, mas tem um olhar que ampara, que acolhe, que faz com que ele se sinta salvo, salva e agora livre para poder viver uma vida maiúscula na presença do nosso Deus. Pai querido, que o Senhor possa agora trazer salvação a estas pessoas, trazer paz ao seu coração, trazer alento para aquele que vive na solidão, que ele possa sentir agora a presença do teu Espírito Santo abraçando, acolhendo, fazendo com que essa pessoa seja integrada à família cristã, à família dos seguidores, das seguidoras do nosso Senhor Jesus. É o que eu te peço agora, no nome dele, do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, não esqueça de dar um like no vídeo, de deixar o seu comentário aqui acerca da experiência dessa palavra e também de compartilhar esse link. Quem sabe ele pode alcançar alguém que precisa ouvir uma mensagem como essa. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e que Deus te dê um dia abençoado, cheio de vitória para você e para todas as pessoas que você ama. Amém.